Imagine ter que viver preso dentro de uma máquina para o resto da vida. Paul acordou em um cilindro de metal do pescoço para baixo. Ele não viu o que estava acontecendo por causa do pano em torno de sua cabeça. Quando a enfermeira tirou o pano, o menino finalmente olhou em volta. Ele estava em uma enorme enfermaria barulhenta. Haviam dezenas de outras crianças encarceradas chorando de dor. Paul não conseguia gritar nem falar. Tudo o que ele podia fazer era assistir observando as crianças serem substituídas. Algumas morreram poucos dias depois, outras crianças tomaram seu lugar, algumas delas se recuperaram e voltaram para casa. Mas Paul ainda estava no cilindro. Paul ouviu as enfermeiras cochicharem apontando o dedo para ele e dizendo: "Ele vai morrer hoje." Essas palavras o fizeram querer viver ainda mais e continuar sonhando. Ele sonhava em ser presidente ou advogado quando crescesse. Mas primeiro ele queria deixar a enfermaria onde estava há 18 meses. Como Paul Alexander acabou naquela coisa estranha? Paul era um menino comum de 6 anos de Dallas, no Texas. No verão de 52, ele, como centenas de outras crianças, foram vítimas de um vírus terrível, a poliomielite paralítica. Naquele ano, os Estados Unidos tiveram o maior surto de poliomielite da história. Foram cerca de 60 mil casos, dos quais mais de 3 mil foram fatais e mais de 20 mil com algum grau de deficiência. As piscinas, cafés e pistas de boliche foram fechadas. As ruas foram tratadas com inseticida DDT. Os alunos da escola foram trancados em suas casas, ninguém falava nem no telefone. As pessoas tinham medo que o vírus pudesse passar por fios. A vacina não estava disponível. Ninguém sabia que a poliomielite entrava no corpo de uma criança apenas pela membrana mucosa da boca. Paul também não sabia disso. Ele só queria se refrescar sob a tão esperada chuva no calor do dia. Mas ele teve que voltar para dentro quando sentiu uma dor aguda na cabeça e no pescoço. Sua mãe mandou que ele se deitasse. Ele passou 5 dias lá antes de perder sua capacidade de se mover, andar, engolir e respirar. Isso porque o vírus entrou em seu sistema nervoso central e levou à morte das células vitais, que são responsáveis pela capacidade funcional do músculo, incluindo os músculos respiratórios. Foi quando entrou a máquina conhecida como pulmão de ferro. É assim que se chama uma invenção de pressão negativa que ajuda o paciente literalmente a respirar. Quando o Foley empurra o ar para o cilindro, o ar é puxado para os pulmões. Conforme a pressão muda, o ar é forçado para fora dos pulmões do paciente. Mas isso não dura para sempre. Existem apenas 2 maneiras de deixar a máquina, se recuperando ou morrendo, mas Paul Alexander não morreu nem se recuperou. A poliomielite o deixou completamente paralisado, incluindo os pulmões. Estava claro que o menino não poderia ficar no hospital para sempre. Era hora de ele voltar para casa, mas ele não poderia partir sem a máquina de 300 quilos. E como a família de Paul se ajustou a uma nova vida com o zumbido alto do pulmão de aço. Isso nunca foi um problema. A verdadeira catástrofe era quando a máquina silenciava. Isso significava que Paul não estava respirando, e a máquina parava sempre que havia uma falha de energia. Neste caso, os pais de Paul tinham que bombear o pulmão manualmente, muitas vezes chamando os vizinhos para obter ajuda. Paul se lembrava do hospital, onde no momento de lavar ou trocar de roupa, as enfermeiras pediam a ele que prendesse a respiração. O menino não aguentava por muito tempo e desmaiava. E claro, Paul não suportava médicos, mas ele gostava da senhora Sullivan. A terapeuta da March of Dimes, ela ensinou respiração glossofaríngea, uma técnica de respiração alternativa em que você deliberadamente preende o ar na boca, empurra para baixo com a ajuda da língua. Paul chamava isso de respiração de sapo, e era sua chance real de sair da cápsula de ferro e voltar a estudar. Ele era muito ambicioso e percebeu que a inteligência era sua única forma de alcançar algo na vida. Mas para estudar, é preciso assistir às aulas, escrever, conversar. Mas afinal,
Como você pode fazer isso sem conseguir respirar sozinho? A senhora Sullivan fez um trato com o seu paciente. Se ele pudesse respirar como um sapo, sem seu pulmão de ferro por 3 minutos, ela lhe daria um cachorrinho e ele aceitou o desafio. Enquanto isso, a mãe de Paul viu a oportunidade de seu filho terminar a escola remotamente, o que era raro nos anos 50, e o pai do menino criou um dispositivo em forma de T, que poderia ser usado para escrever, prendendo a ponta da vara em sua boca e manipulando uma caneta para escrever. Ele também o usava para virar as páginas de livros. Em 1967, Paul Alexander se formou saindo do colégio quase com nota máxima. Seu único B foi em biologia, porque não conseguiu dissecar um rato. No dia da formatura, Paul já era dono de um cachorro chamado Ginger, há 8 anos. A senhora Sullivan cumpriu sua palavra. Paul podia respirar como um sapo e deixar o cilindro com segurança por um tempo. Ele podia sair para a varanda e até caminhar pelo quintal, mas não era o suficiente. Ele precisava de um novo objetivo e decidiu perseguir seu sonho de se tornar um advogado. Ele queria ver o mundo e, quem sabe, talvez até encontrar um amor. Mas como isso poderia ser alcançado? Eles não queriam levar Paul a nenhum lugar, não por causa das notas, mas por causa de sua incapacidade. Naquela época, simplesmente não haviam condições para pessoas com deficiência física. Paul não se importava com isso. Ele ligou incansavelmente no telefone do reitor por 2 anos e finalmente conseguiu o que queria. Paul teve que cumprir 2 condições para se tornar um estudante. A primeira era encontrar alguém para levá-lo às aulas, e a segunda era tomar a vacina contra a poliomielite. Paul não precisava da vacina, os outros precisavam disso. A vacinação em massa era obrigatória, já que a poliomielite não tinha sido completamente erradicada. Os americanos ainda tinham medo da epidemia, não muito menos do que a bomba de hidrogênio soviética. Paul cumpriu as condições, e logo ele poderia orgulhosamente se intitular um estudante universitário. Embora tivesse que voltar para o cilindro de ferro todas as noites, ele ainda se sentia normal. Ele visitou teatros e clubes, ele viu o oceano e até se apaixonou por uma garota chamada Claire. Eles ficaram noivos, mas ela nunca se tornou sua esposa. A mãe de Claire cancelou o noivado. Ela não queria que sua filha se tornasse enfermeira de um homem adulto com o corpo de uma criança de 8 anos. Embora Paul fosse bom em conseguir o que queria, dessa vez ele decidiu não complicar a vida de Claire. Paul foi transferido para a Universidade do Texas, em Austin. Seus pais ficaram chocados com a decisão de viver sozinho tão longe de casa. Paul contratou um cuidador e mudou-se para o campus com seu pulmão de ferro. Mas quando as aulas começaram, o cuidador contratado não apareceu. Os rapazes da Irmandade da Universidade cuidaram dele durante o primeiro mês, até que outro cuidador chegasse. Mesmo podendo deixar a máquina por algumas horas, ele sempre ficou dependente de assistência. Isso não impediu que Alexander, de 40 anos, aparecesse um dia no tribunal, usando um terno de 3 peças e ganhasse o caso. Seu sonho se tornou realidade. Ele se formou e começou seu próprio escritório, no qual conseguia viver e trabalhar sem se importar com o pulmão de ferro, até que um dia a máquina parou. A máquina não foi projetada para funcionar continuamente por 70 anos, e foi durante todo esse tempo que o manteve vivo. Em 2015, houve um vazamento de ar devido a vedações desgastados do cilindro. Mas por que Paul não usou nenhuma das tecnologias modernas? O pulmão de ferro é a única máquina com pressão negativa, que é o oposto da pressão atmosférica. Todo equipamento moderno tem pressão positiva, e não teria ajudado Paul, cujos pulmões estão atrofiados. A única tecnologia que ele usou foi o YouTube. Ele postou uma mensagem de vídeo e encontrou um mecânico que concordou em fabricar manualmente as peças necessárias. Os pulmões de ferro estavam fora de produção há anos e nenhuma peça poderia ser encontrada no mercado. Agora Paul está com 74 anos. Sim,
Talvez Paul Alexander nunca tenha conseguido se libertar de seu cativeiro de ferro, mas ele se tornou mundialmente famoso em 2020 com o lançamento de seu livro 3 Minutes for a Dog, que inspirou milhares de pessoas em todo o mundo e tornou Paul imortal. Let's go! Respire fundo e deixe seu like para ajudar o canal. Compartilhe para que esse vídeo possa inspirar mais pessoas. Se você gosta de conteúdos como esse, considere se inscrever no nosso canal para receber os próximos vídeos. Até mais!